Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à cerimônia em comemoração ao segundo ano de atividade do Espaço Laços e Afetos. E compõe o dispositivo de honra da solenidade de abertura a coordenadora do Espaço Laços e Afetos, desembargadora Lenice Boldstein, o delegado do Nucria, doutor Rodrigo Rederdi, e nossos palestrantes, a juíza de direito do Fórum Descentralizado do Pinheirinho, doutora Manuela Hartmann, a presidente da Comissão de Direitos das Famílias da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, doutora Luciana Pedroso Xavier, e o juiz de direito da 7ª Vara de Família do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, doutor André Carias de Araújo. Registramos a presença dos demais desembargadores, desembargadoras, magistrados, magistradas, servidores, servidoras, convidados e convidados que prestigiam esta solenidade. Neste ato, representa a primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça, a doutora Luciana Varela Carrasco. Queremos agradecer também ao que será o último palestrante do nosso evento, senhor Diego Fernandes Vieira. E antes de darmos início às atividades e para recepcionar a todos os convidados e convidadas que nos acompanham de forma presencial, bem como aqueles que estão nos acompanhando de forma remota pela plataforma do Microsoft Teams, nós acompanharemos, para a abertura deste evento, uma apresentação cultural com a performance da cantora lírica e servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Ana Paula Bruncon. E em tempo, registramos e agradecemos a presença do desembargador Jucimar Novochadlo, na pessoa de quem saudamos todos os desembargadores que nos acompanham tanto presencialmente quanto de forma virtual. Neste momento, então, convidamos a nossa colega servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e cantora lírica, Ana Paula Bruncon, para uma apresentação cultural. Olha, qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, o lápis em torno da mão e me dou um andar do céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar, num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa engrenar, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar.
Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a todos e a todas para ouvirmos o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, por meio de um vídeo gravado especialmente para este evento. Parquinho Brinquedo. Boa tarde a todos e a todas. É com satisfação que celebramos 2 anos de funcionamento do Laços e Afetos, um exemplo notável de compromisso do Tribunal de Justiça do Paraná com a promoção das relações familiares e sociais. Este projeto, construído com dedicação e profundamente ligado ao nosso dever de garantir justiça ao alcance das pessoas, das partes, especialmente atendendo às suas necessidades emocionais e sociais. E quero cumprimentar inicialmente Sua Excelência a desembargadora Lenice Boldstein, idealizadora desse projeto, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais desembargadores e desembargadoras presentes, ela que, com visão sensível e liderança, permitiram que o Laços e Afetos se tornassem uma realidade dentro da nossa estrutura jurisdicional. Desde a sua inauguração, em outubro de 2022, o Laços e Afetos se firmou como uma iniciativa pioneira no Brasil. Nós já recebemos várias caravanas de outros tribunais que vieram conhecer esse espaço e eu tenho certeza que isso tudo será debatido hoje. E quero também, além de mencionar o trabalho da desembargadora Lenice, que coordena essa unidade, enaltecer o trabalho de psicólogos, de pedagogos, de médicos e outros profissionais qualificados que têm acolhido crianças e adolescentes e, mais recentemente ainda, pessoas idosas, oferecendo um atendimento que respeita particularidades e desafios de cada situação. Mais do que um serviço propriamente dito, reflete toda a sensibilidade que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem com o ser humano. Em ambiente especialmente preparado para as demandas, que envolvem várias da família, infância e juventude, esse espaço se destaca como um verdadeiro exemplo. É importante destacar o impacto positivo desse projeto, que ultrapassa os limites das famílias atendidas. Ele inspira reflexões e boas práticas que podem ser replicadas em outras comarcas e em outros tribunais de todo o país. Sonhamos com um futuro em que iniciativas como essa sejam uma regra, em que a sensibilidade humana possa permitir uma melhor resolução de conflitos. Parabenizo todos os envolvidos na criação, na manutenção e no crescimento do espaço Laços e Afetos e desejo que este evento seja pleno de sucesso, êxito. E, infelizmente eu não posso estar presente devido a compromissos previamente assumidos e que impossibilitaram a minha presença, mas quero desejar a todos um excelente evento. Muito obrigado. Então, senhoras e senhores, neste momento, ouviremos as palavras da idealizadora do projeto Laços e Afetos, a desembargadora Lenice Boldstein.
Boa tarde a todos, todas. Esse momento é muito, muito gratificante. Dizer da alegria de podermos, mais uma vez, trazer o Laços e Afetos na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que é uma iniciativa que perpassa os muros, que perpassa os ideais, que perpassa pela sensibilidade também das metas do CNJ. Não vou deixar de registrar a grande emoção que me toca nesse momento. A emoção de ver um filho crescer, A emoção de ver uma filha atingir mais passos, de deixar de engatinhar, de deixar de andar no andador e de falar. Este hoje é um objeto de fala. Eu cumprimento a cada um dos senhores, das senhoras, dos jovens que estão a nos ouvir, a nos ver presencialmente e virtualmente. Não gostaria de esquecer o nome de nenhum. E por isso peço que me perdoem se eu não nomino aqueles que já foram, porque todos aqui são autoridades. Todos nós trabalhamos pelo bem-estar da nossa população. E o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ultrapassa da seara dos processos para uma concretização, para o cumprimento do princípio da efetividade. Agradeço aos colegas que acorreram a este convite depois de um feriado que se poder-se-ia estender até a segunda-feira. Então, é motivo de muito mais graça e alegria vê-los aqui. Sejam muito, muito bem-vindos. Saúdo, em nome do desembargador Nava Charlo, todos os desembargadores que nos ouvem, que nos veem virtualmente. Desembargadora Ana Lúcia, parabenizando-a pela corregedoria recém-eleita. A doutora desembargadora Ana Ângela Machado, que vai compor o Conselho de Magistratura, doutora Caram, todas as doutoras, tem muitas doutoras aqui, não tem ninguém que não seja doutor, desembargador, Evandro Portugal, nosso querido Ricardo, minha colega de Câmara, e mais do que tudo, aqueles que fazem acontecer o Laços e Afetos, na pessoa da equipe multidisciplinar que leva adiante com muita galhardia, com muita luta e com muita competência. Arlete Maria Campesini Kubota, Renata Cécile Franti, Jussara Pacheco, Pedro Augusto Naufal, tem que falar o Augusto, senão não é o Pedro, tá? E todos aqueles com quem já trabalhei, com quem trabalho, e principalmente quem está pondo a mão na massa e fazendo do Laços e Afetos acontecer o melhor para os jurisdicionados do Estado do Paraná. Este vídeo que está sendo reproduzido é a realidade que temos hoje. Não vou deixar de historiar que este material todo, e aqui saúdo especialmente a doutora Luciana, da Ordem dos Advogados do Brasil, acertei, né? São gêmeas, e às vezes eu me perco. Doutora Luciana, é um prazer recebê-la. Está assim com os colegas, o senhor delegado, nosso doutor Rodrigo, doutor André Carias. Vejam que eu não consigo mais ser protocolar, eu sinto muito. Mas 71 anos e 50 anos de judiciário, eu acho que eu posso dizer que eu sou uma das pedrinhas do chão em que todos pisamos nesse judiciário. E como tal, tem caminho para todos, e todos são o melhor. Todos são os que fazem brilhar o chão em que pisamos durante todos esses anos. Agora peço que se passe um pouquinho. Desembargador Bodzia, que chegue à frente, é um prazer recebê-lo. Doutor Fábio,
Gostaria muito que viessem. É uma satisfação, nosso corregedor-geral eleito. Fábio, que é o idealizador, junto conosco, da corregedoria, e que é a grande autoridade invisível que nos dá sempre o suporte para que nós possamos trabalhar e ver acontecer. Podemos trocar, agradeço também a sua colaboração em Libras, e peço, então, licença uns minutinhos para fazer uma espécie de prestação de contas do nosso trabalho nestes 2 anos, de uma forma bem sucinta. Peço que passem aqui. Primeiramente, eu vou agradecer à doutora Luciana pela delicadeza de ter encaminhado, eu já soube que é a nossa autoridade parda no IBDFAM, levando, melhor dizendo, ao IBDFAM, a todos os juízes que participam do Instituto Brasileiro de Direito e Família, que tenho a honra de participar, e fui uma das fundadoras, quando ainda se tirava do bolso para fazer funcionar, junto com a primeira presidente, e hoje se vê crescer, e o direito de família cresceu a partir desta Constituição, destes valores que vieram a integrar o nosso Brasil. Por favor, pode ir passando os slides, por favor? Então, o meu agradecimento muito especial à IBDFAM, que levou a todos os confins dos IBDFanos as nossas realidades e os nossos desejos. Os processos remetidos ao Laços e Afetos, nós estamos com o número de 435 processos. Considerem que cada processo, pelo menos, tem 2 partes, quando não tem 3, 4, avós, tios, etc., né? Mas a criança, ou as crianças, ou adolescente, ou os adolescentes. Então, a partir de 435 processos, nós temos uma população atendida, no mínimo, de 3 pessoas. Aqui cumprimento o pai da nossa Arlete, é uma satisfação vê-lo aqui. E não passe ainda, isso, obrigada. Os processos aguardando atendimento significam que estão em andamento, alguns até do ano anterior. E os processos devolvidos, que é a grande fatia, é porque já retornaram ao cumprimento das decisões de primeiro grau de visitação monitorada, visitação assistida ou mera transferência por uma insegurança jurídica de onde a entrega da criança é feita. Pois bem, a partir deste, e sempre essa é a dica, a partir deste, pode mudar, por favor? Nós temos ali, quem vem visitar? Olhem as fatias maiores bem à esquerda. Os genitores em 70%, aquele verde da pizza. A genitora em 24%, no tom terroso. Gostaram que elegante, terroso? Os avós em 4%. Tios em 0,5% e irmãos também em 0,5%. Quem é visitado? Nós temos na parte central e superior, nós temos ali idosos interditados 0,5, idoso também 0,5, porém, em amarelo, ou mostarda, para ficar mais chique, é que nós temos aí as crianças, 75%, e 24% adolescentes. Com relação ao perfil do guardião responsável, vejam lá, 70% em verde são os genitores. Esses são os perfis dos guardiões responsáveis que encontram, 70% genitora. Ali em bege, o genitor, 18%, avós, 7%, outros familiares englobam 2 a 2 pontos neste caso. A partir deste, nós temos o tempo médio de atendimento, de 3 meses e 25 dias. O menor tempo de atendimento foi 1 mês e o maior tempo de 19 meses. A partir daí, o que nós chegamos a uma conclusão que não é acadêmica, é
pela prática em exemplos de casos com indícios de alienação parental. Não vou ler para não lhes cansarem, estará esse material disponível aos senhores de uma forma bem didática. A partir daí, nós temos a medida protetiva, nós temos 17%, a medida protetiva é exclusivamente para criança, ou ela está inserida na medida protetiva das mulheres, que está em 32%. Pois, a partir daí, nós temos o perfil das vítimas de violência do laços e afetos. Os senhores podem ver que a criança, adolescente e as mulheres estão praticamente idênticas em 38% e 37%. A partir daí, nós temos todos os crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades. É o que nós chamamos de cifra obscura. As mulheres, nós temos violências denunciadas em 32%. Violência não denunciada em 5%. Crianças, adolescentes em 30%. E sem violência reportada, isso nos preocupa muito hoje, é 62%. Ou seja, está no escuro. A partir daí, desta cifra obscura, nós temos os tipos de violência sofridas por crianças. Isto tudo dentro dos 435 processos. Na questão da ordem psicológica é o maior ranking, 30%. Físico, nós temos 20%, negligência 20%, só lembrando que todos os demais, eles englobam negligência também. Este é quando é exclusivamente negligência. 17% da parte sexual e 16% a verbal. Isto é o que chegam dos nossos juízes, aquilatados dentro de processos jurisdicionais. A partir daí, nós temos quem é o autor da violência contra a criança e adolescente. E o idoso, nós temos lá, na maior parte, 37% os genitores, 19% genitoras e os demais. Quero lembrar que, não obstante os avós, a madrasta, os irmãos, os tios e tias, têm uma percentagem pequena, mas eles estão embutidos, sim, neste contexto familiar. E muitas das vezes são os projetores obscuros que incentivam a violência. A partir daí, nós temos os indícios de transtornos mentais observados pela equipe técnica. E aqui os juízes têm recebido não uma indicação, porque não nos cabe, é cumprimento de sentença, mas também uma notícia de que há indícios que poderiam ser aferidos. Nós temos em 26% as genitoras. Aqui entram os estados puerperais, entram as pós-separações em grande número e entram também na época em que um dos genitores compõe nova unidade familiar. Então, nós temos ali outro trauma enorme, que é a entrega do meu filho para outra cuidar, não é? Ou para outro cuidar. Satisfação, seja muito bem-vindo, senador. É um grande prazer. Nosso primeiro vice-presidente eleito, é uma satisfação. A partir daí, nós temos as substâncias psicoativas por alguma das partes envolvidas no processo. Olhem, a grande parte é pelo genitor e 8% pela genitora. E muitas das partes, quando é o genitor, quando estão juntos, são os dois. E depois se torna uma motivação para alienação parental, para a preservação do vínculo. É este o nosso quadro hoje. Eu peço desculpas por cansá-los, mas que não é possível deixar estes dados incólumes ou só nos arquivos dos computadores. Nós precisamos pensar nesta questão. A questão da saúde mental, hoje, talvez precisemos repensar dentro do processo se não seria adequado nós fazermos algum tipo de interferência, como um estudo social prévio, que tivesse uma articulação do aspecto
psicológico. Por quê? Encaminhar para o laços e afetos, visto uma saúde mental prejudicada, em grave colapso, não há possibilidade de se levar adiante o trabalho. E o espaço, ele é pensado para os ditos normoides, se é que nós somos normoides, não é? Mas aqueles que têm um comportamento que traduza os direitos e deveres de paternidade, maternidade, responsabilidade avoenga dentro de um padrão razoável. Então, eu deixo esta questão da saúde mental, de que todos os nossos jurisdicionados estão mostrando como os diversos momentos traumáticos da sua vida conjugal traduzem imediatamente repercussões nas crianças. E aí nós temos uma notícia muito triste para dar, mas neste universo nós temos 4 verificações e que os traumas são advindos da questão de separação dos pais, com graves consequências, quiçá não sanáveis, porque se tornam doenças psiquiátricas. Então, é sério o que estou trazendo, e o Laços e Afetos, ele tem uma competência limitada, mas não é possível silenciar aquilo que nós estamos vendo e que nós podemos traduzir nas nossas sentenças, né? Os nossos perigos, porque nem tudo é a aquarela, nem tudo, essa voz linda da nossa Ana, muito obrigada, é muito mais do que isso, é um tumulto, é um caos mental, emocional. Então, nós saímos destas questões. Também quero traduzir a grande experiência da nossa equipe relativa ao aumento de crianças com espectro autista, que é uma das causas muito fortes para as divergências, as beligerâncias entre os pais. E aqui fica mais uma reflexão. Será que nós não precisamos criar condições de entendimento ou de pedagogicamente ensinar pais e mães que não eram quem cuidava no curso da vida comum, não era quem detinha os cuidados imediatos com as crianças, porque a maior queixa se traduz por não saber lidar com a criança. É claro que vem embutido nisso alguns indícios de alienação parental também, sem dúvida, mas é um medo que pode ter, é um temor que pode ter uma sombra muito forte de que realmente a criança possa piorar ou perder tudo aquilo que ela já desenvolveu com as atividades a que é submetido em seus tratamentos, né? Então, este é considerável o aumento e é preciso pensar no espectro autista. Com relação ao transtorno opositor desafiador, que eu custei a entender o que era, mas eu acho que, me perdoe, mas de vez em quando a gente tem que ter uma crise de TOD, né, para que as coisas aconteçam. Senão, se a gente não desafiar e não se opuser àquilo que está estagnado, parado, então eu não estou dizendo que o Laços e Afetos tem TOD, não é isso, mas nós temos, quando isso é muito grave, nós temos, por exemplo, nesse universo todo, 2 crianças que têm essa dificuldade. Então, daí o que é muitíssimo, muitíssimo importante, a equipe multidisciplinar. E agora fala um pouco virtualmente para aqueles colegas que nos ouvem, ou para todos os interessados, senhores advogados, professores, a escola, a academia, que sensibilize para que se façam estudos sobre esta questão. Nós não somos máquinas quando estamos no juízo de família. Não somos máquina em qualquer juizado, qualquer juízo. Mas é preciso ver através dos comportamentos, e para isto não basta o computador. A inteligência artificial pode nos dar dados, pode nos dar este conhecimento, pode trazer a academia para dentro da nossa mente, mas ela não pode aferir até que ponto
possamos interferir na questão emocional da criança. E por isto, tudo o que digo, já tomei muito tempo e peço desculpas, mas gostaria sim de motivá-los, e esse é o principal motivo desse evento, motivá-los a conhecer esses nuances, a pensar em cada um, nos seus afazeres, de fazer um mini ou um grande laços e afetos nos seus trabalhos. Agradeço muito à Ordem dos Advogados, que confia nos nossos trabalhos, que faz grande parte já dos procuradores, dos advogados, já virem com este entendimento, e poucos são os casos que chegam, posso dizer, em segunda instância, porque acompanham a nossa jurisprudência e faço parte de Câmara desta área, poucos ainda se retêm na adversariedade, na questão de que eu tenho que ganhar, eu preciso dessa visitação, não é pela criança, é porque eu tenho que ter o poder, não é aquele poder familiar, é dizer eu mando. E mais do que importante de tudo é quando nós mandamos na nossa inteligência interna, nós mandamos no nosso emocional e mandamos no nosso senso de equilíbrio, de moralidade, de amor, e trazemos nesses laços com as crianças, com os adolescentes, com os idosos, nós trazemos mais do que tudo o amor, o afeto, que é o que enfeixa os laços que nos unem nas famílias. Não importando, e aqui não trouxe nenhum dado sobre a constituição da família, porque é idêntico em todos os núcleos familiares. Não importa se são lares homoafetivos, se são lares heteroafetivos, se são lares constituídos por avós com netos, avós com netos, não importa. As relações familiares mostram as mesmas questões, as mesmas dificuldades. Então, sugiro àqueles que nos ouvem que façam rodas de conversa com seus funcionários, com seus serventuários, para que nós possamos fazer uma leitura um pouco mais amena sobre como lidar com esta questão. Nós não somos máquinas e, como máquinas, não agiremos. A inteligência artificial irá nos dar, e nos dá já, muito do que precisamos, mas a partir da transmissão destes conhecimentos, somente a nossa inteligência, a nossa sensibilidade e, mais do que tudo, o nosso amor. E eu gosto de dizer que quem trabalha em juízos de família, seja de qualquer área, ele trabalha com amor, porque a vocação é indispensável, né? Não há demérito nenhum de gostar de outra área, mas ela é feita para aqueles que desejam colocar a sua sensibilidade a serviço do seu trabalho, né? E aqui nós temos quantas pessoas que nós conhecemos dentro do seu trabalho que mostram isto. Mais do que o salário, existe um pedacinho do céu para aqueles que também curtem os laços e os afetos. Muitíssimo obrigada. Agora eu gostaria de recompensar de uma forma muito simbólica a nossa equipe, que os senhores visualizem quem é que faz acontecer o Laços e Afetos. Eu só falo, só converso, só explico, só peço opiniões, mas quem realmente está à frente disso, me permitam todos os que participam do Laços e Afetos, que é um contingente enorme de pós-graduandos, de graduandos, das diversas áreas, pedagogia, assistência social, psicologia em especial, e nós temos de outras áreas, temos uma designer também que nos ajuda, vejam, os senhores estão vendo aí o trabalho tão bonito, não é? Gostaria, Arlete, venha à frente, por favor, Jussara, Renata, Pedro. Cadê o Pedro? São quatro? Cadê o Pedro? Não há aqui nenhuma discriminação.
O Pedro é um e elas são 3, porque para aguentar essas 3 precisa alguém que seja vítima. É o Pedro. Aqui vai o nosso carinho, o nosso amor a todos. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Eu que sou a testemunha que mais tenho acesso, posso lhes dizer, aqui são 4 figuras de amor. Parabéns e muito obrigada. Senhoras e senhores, neste momento, solicitamos a gentileza das autoridades que compõem o dispositivo de honra para que se dirijam à frente. Será montada uma fileira aqui para que todos possam acompanhar as nossas palestras, para ouvir os nossos palestrantes e também acompanhar as possíveis apresentações de slides. Então, agradecemos a todos aqueles que compõem o nosso dispositivo de honra, qual convidamos para que se assentem, então, à primeira fileira. Senhoras e senhores, então, para iniciarmos com as nossas palestras, convidamos para que faça uso da palavra a doutora Manuela Simão Pereira Hartmann, que é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, graduada em Direito pela UFPR, onde foi monitora do projeto Justiça para Todos, especialista em Direito Público pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, com pós-graduação lato sensu pela EMAP. Ingressou na magistratura no estado do Paraná em 1999 e foi professora também da Escola da Magistratura do Paraná, ministrando a disciplina Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde 2014, é juíza titular da 2ª Vara Descentralizada do Pinheirinho, do Fórum Central da Comarca de Curitiba, com competência nas áreas de família, infância e juventude. Juíza diretora do Fórum e juíza coordenadora do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadanias do Pinheirinho. Doutora Manuela, está com a palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora desembargadora Lenice Bodstein, coordenadora do projeto Laços e Afetos. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os demais desembargadores aqui presentes, os colegas magistrados, doutora Luciana Pedroso Xavier. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os advogados aqui presentes, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, doutor Rodrigo, delegado do Nucria. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Conta a história que num cinzento dia do mês de julho de 2022, a desembargadora Lenice Bodstein nos chamou a nós, juízes da Vara de Família, Infância e Juventude de Curitiba, para apresentar sua ideia maravilhosa. Criar um espaço para viabilizar a realização de visitas assistidas e monitoradas entre crianças e adolescentes e seus familiares. Tal ideia nos entusiasmou de pronto, haja vista que, de fato, as varas de família, infância e juventude careciam desse serviço, necessário
quando, por graves situações de quebras de vínculo, relatos de violência, negligência ou alienação parental, por exemplo, a convivência entre pais e filhos deve ocorrer sob supervisão e orientação de profissionais, até que se possa definir, no âmbito do processo judicial, a melhor forma de regulamentação deste convívio, ou mesmo se este deve ser impedido ou suspenso. Trata-se de casos de alta complexidade que efetivamente exigem um atendimento de excelência através de uma equipe especializada em local apropriado para tal fim. Assim é que, nada obstante nossa empolgação inicial, as dificuldades que se apresentavam para a concretização desse projeto, devo confessar, desembargadora Lenice, chegaram a me fazer duvidar do êxito do empreendimento. Com efeito, o espaço físico disponível era pequeno e inadequado para receber as crianças e suas famílias. Não havia servidores qualificados em número suficiente. E, para completar, o tempo estava a nosso desfavor, pois havia uma lista imensa de processos aguardando o agendamento das visitas. Porém, é preciso dizer, a desembargadora Lenice não nos deixou sossobrar. E a cada problema com a reforma do local, falta de servidores, exiguidade do tempo, ela sempre trazia a solução com o apoio incondicional da cúpula diretiva do Tribunal de Justiça. E foi assim, graças ao empenho e dedicação de muitos, que o espaço Laços e Afetos foi inaugurado, ampliado e hoje completa 2 anos de atividades. É momento de agradecer a todos que fazem parte dessa história e de celebrar os resultados já alcançados, que certamente fizeram a diferença na vida de muitas famílias, e isso posso testemunhar. Já dizia Carl Jung, que não somos o que nos aconteceu, mas o que escolhemos nos tornar. Portanto, nada surge do acaso. Se hoje estamos aqui comemorando o êxito do espaço Laços e Afetos, é porque todos nós, que sonhamos juntos esse sonho, escolhemos que assim seria. E a nossa escolha se traduziu em atitudes que fizeram o sonho se tornar realidade. Caros colegas magistrados, caros servidores, que continuemos caminhando, avante para expandir esse local de construção de laços e afetos, para que atenda mais pessoas, para que as pessoas sejam cada vez melhor atendidas, para que chegue a mais comarcas do estado do Paraná. Sim, pois como bem lembrou a desembargadora Lenice, a inteligência artificial nos ajudará a executar as mais diversas tarefas do dia a dia, mas a inteligência emocional jamais poderá ser substituída. E, portanto, hoje e para o futuro, mais do que nunca, precisamos de espaço como este do Laços e Afetos, em que se exercite o amor, a compreensão, a solidariedade e a harmonia. Muito obrigada e parabéns a todos. Nesse momento, convidamos a desembargadora Lenice Bodzai para que faça entrega de um certificado à doutora Manuela Hartmann, a qual solicitamos que se dirijam à frente para um registro fotográfico oficial deste momento. Senhoras e senhores, na sequência, ouviremos a doutora Luciana Pedroso Xavier,
professora de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, doutora e mestre em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, presidente da Seccional Paraná do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, membro do Instituto dos Advogados do Paraná, mediadora judicial e extrajudicial com ênfase em direito das sucessões, planejamento sucessório e sucessão de empresas familiares, e é presidente da Comissão de Direito das Famílias da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, gestão 2022-2024. Doutora Luciana, está com a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora Lenice Boldstein, idealizadora do projeto Espaço Laços e Afetos do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná. Na pessoa de quem cumprimento toda a cúpula diretiva do tribunal, desembargadoras, desembargadores, membros do Ministério Público, defensores públicos e também delegados. E também todas as demais autoridades e servidores presentes. Cumprimento todas as pessoas que estão nos ouvindo, tanto aqui presencialmente quanto pelo Teams. Nessas oportunidades, eu gosto sempre de fazer uma autodescrição. Então, eu sou uma mulher de meia idade, de baixa estatura, cabelos castanhos, e estou trajando uma calça preta e um blazer cor-de-rosa xadrez. E digo que é uma honra imensa participar desse momento tão importante, desse segundo aniversário do Espaço Laços e Afetos, que, apesar de ser tão jovem, já transformou a vida de tantas famílias. E aqui, neste momento, falando a respeito da Comissão de Direito das Famílias da OAB Paraná, nós tivemos sempre um recebimento, um acolhimento muito bom no Espaço Laços e Afetos. Tivemos a oportunidade de realizar visitas técnicas, em que a advocacia familiarista pôde conhecer o que é efetivamente o Espaço Laços e Afetos, no que ele poderia contribuir na solução dos casos que nos são confiados pelos nossos clientes. E todo o retorno que tivemos dos profissionais que participaram dessas visitas foi extremamente positivo, porque ficamos encantados com um espaço lúdico, um espaço que é adaptado a crianças, a adolescentes e também às pessoas idosas, essas últimas, infelizmente, muito esquecidas em diversas iniciativas que nós temos de projetos de grandes instituições. E também, nessas oportunidades, tivemos, por parte de toda a equipe do Espaço Laços e Afetos, a possibilidade de realizar atividades de sensibilização, com técnicas, inclusive teatrais, com momentos de confraternização, que possibilitaram também a troca de experiência entre os servidores e a advocacia. A partir do conhecimento do Espaço Laços e Afetos, fizemos, então, um projeto de desenvolvimento de modelos de tópicos de petição para que a advocacia pudesse efetivamente requisitar o envio dos casos ao Espaço Laços e Afetos, porque não poderíamos deixar um local tão importante ocioso. E, certamente, com os requerimentos da advocacia, nós teríamos muito mais casos sendo muito bem atendidos nesse espaço tão especial. Também percebemos a importância do Espaço Laços e Afetos para o cumprimento da recente lei da parentalidade positiva, pois as brincadeiras, os jogos que lá são realizados estão extremamente conectados com essas novas ideias. Também agradecemos a toda a equipe do espaço por nos apoiarem na campanha Filho Não é Visita, porque acreditamos na OAB Paraná que filho nunca foi e nunca será visita. Por isso, também estamos defendendo a palavra correta, convivência. Visita é algo muito rápido, é algo descomprometido, e não é essa cultura que entendemos que os pais e demais componentes das famílias devem ter em relação às crianças e aos adolescentes.
Também entendemos que esse espaço fortalece a cultura de uma advocacia colaborativa, uma vertente que surgiu nos Estados Unidos e que, pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, hoje está sendo cada vez mais expandida. Também entendemos, e essa realmente é uma transformação numa cultura da advocacia, que a interrupção do convívio hoje deve ser excepcional. Então, ter espaços como Laços e Afetos é o que permite essa continuidade do convívio num local extremamente adequado para isso. Infelizmente, ainda não temos a possibilidade, então, muitas vezes esse convívio acaba acontecendo em locais muito austeros, né, nos ambientes dos fóruns. E as entradas separadas, as cores, os jogos, os brinquedos e toda a estrutura e, principalmente, as pessoas que lá trabalham, que são pessoas vocacionadas e comprometidas, é o que vão permitir que essa interrupção de contato não ocorra. Porque nos processos de família, nós não conseguimos restaurar muitas vezes situações em que por muito tempo o convívio não ocorre e, enfim, é dificílimo, mesmo com profissionais da área da saúde, realizar posteriormente uma aproximação. Também este convívio, que é feito, portanto, de uma maneira segura, porque nós temos até a sala que permite que seja feito um acompanhamento, né, que seja um convívio monitorado, ele faz com que nós tenhamos uma importante prevenção e conscientização para que não ocorra alienação parental. Lembrando que ela também pode ocorrer sendo ocasionada por vários membros da família, né? Não só os genitores. E que de todas essas frentes de trabalho, as próprias rodas de acolhimento, de conversas, oficinas, num sentido de apresentar um pouco mais o sentido do que hoje a parentalidade tem, as palestras, faz com que nós tenhamos um direito de família e das famílias a serviço da vida. Então, gostaria de agradecer imensamente a desembargadora Lenice, idealizadora do projeto, a cúpula diretiva do tribunal, por também ter o apoiado, e também a toda a equipe, o Pedro, a Arlete, a Jussara, a Renata, que agora não estou vendo aqui a Renata, pela coragem, porque nós sabemos que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E quem já esteve no espaço Laços e Afetos não consegue sair sendo a mesma pessoa que lá ingressou, porque é contaminado pelo entusiasmo e pelo sentimento de verdade, de autenticidade do trabalho que lá está sendo realizado. E, por fim, eu gostaria também de cumprimentar o Diego Fernandes Vieira. Eu tive a honra de, nesse último semestre, ser professora do Diego na Universidade Federal do Paraná, no curso de pós-graduação em Direito, e cumprimento o tribunal, não só o Diego pela obra que hoje ele está lançando, que já está bastante conectada com essa nova ordem de ideias, porque é o direito à convivência familiar, então algo que é muito mais profundo do que uma mera visita, mas também ao tribunal, por poder valorizar esses novos talentos, né? O Diego é um jovem com uma carreira muito promissora, acadêmica também, inclusive, e que esses talentos sejam efetivamente expostos e que haja um incentivo para que ocorra a continuidade desses estudos. Muito obrigada, uma boa tarde a todas e todos. Agradecemos imensamente as palavras da doutora Luciana Pedroso Xavier e convidamos para que se dirija à frente para que receba um certificado de participação das mãos da desembargadora Lenice Boldstein. Senhoras e senhores, para a nossa próxima palestra,
ouviremos o Dr. André Carias de Araújo, que é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e atualmente desempenha o cargo de juiz de direito da 7ª Vara de Família da comarca da região metropolitana de Curitiba. Atuou como formador de instrutores de mediação judicial certificado pelo Conselho Nacional de Justiça, juiz formador credenciado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Dr. André está com a palavra. Queridos amigos e amigas, gostaria de agradecer o convite feito pela equipe do Laços de Afetos, em nome da desembargadora Lenice Bodenstein e da psicóloga Renata Franti. Uma grande alegria poder estar aqui. Gostaria de cumprimentar o desembargador Reiton Lee, em nome de quem saúdo todos os desembargadores e desembargadoras aqui presentes, juízes, juízas, autoridades, advogados, advogadas e servidores deste tribunal. Cumprimento também aqui todos os juízes das varas de família que fizeram a presença aqui, desembargadora, em massa, demonstrando interesse pelo tema. São todos juízes muito dedicados e que atuam ali diuturnamente na vara de família para realizar a justiça. Eu tenho muita honra de estar aqui e de poder participar dessa celebração especial dos 2 anos de relevantes serviços prestados pelo Espaço Laços e Afetos. O Laços e Afetos, como já foi dito, mas não custa repetir, se trata de um importante espaço do Tribunal de Justiça do Paraná, destinado à realização de convivência familiar na comarca de Curitiba. Quando pensamos em convivência familiar, devemos ter em mente que os vínculos que criamos com nossos pais são a essência do que temos de mais humano. São desses primeiros vínculos que derivam nossa capacidade posterior de sentir empatia, compaixão, respeito e amor pelas outras pessoas. Crianças e adolescentes, consideradas pessoas em processo de desenvolvimento, necessitam desses vínculos para a formação de sua personalidade e sua saúde psíquica. Nesse contexto, os vínculos seguros são a maior fonte de alegria na infância, mas também podem ser a maior fonte de angústia, quando os laços emocionais são rompidos e os guardiões não estão disponíveis. Em situações em que ocorre a ruptura da relação conjugal, o norte estabelecido pela legislação é sempre o melhor interesse das crianças e dos adolescentes, que, sem dúvida alguma, a não ser em casos excepcionais, devem conviver e interagir o máximo possível com ambos os pais e seus demais familiares, principalmente em razão da complementariedade das funções parentais. Trata-se de um direito fundamental dos filhos contemplados na Constituição da República e um dever dos pais. Mas cada situação é única e guarda as suas próprias particularidades. Daí a importância do magistrado ou magistrada avaliar a hipótese concreta com um apoio técnico especializado. E é nesse trabalho que o julgador se depara, algumas vezes, com um cenário em que um pai e uma mãe podem oferecer eventual risco ao filho, em função dos seus comportamentos, como, por exemplo, situação de dependência química ou até mesmo violência psicológica. Em outras situações sensíveis, podemos nos deparar com denúncias de maus tratos ou de abuso ainda não comprovados. Além disso, existem contextos em que é necessária aproximação entre um pai ou mãe e um filho, quando não houve história de convívio anterior, ou existe um lapso grande de tempo sem convívio, às vezes até mesmo em razão da prática de atos de alienação parental. Enfim, são inúmeras as possibilidades que também podem envolver outros familiares além de pais e mães, inclusive pessoas idosas e seus familiares, nas quais, em razão de circunstâncias específicas, existe a necessidade de intervenção de um profissional para intermediar a interação entre visitante e visitado. O tempo ou a demora nessas situações
podem representar um fator complicador. O tempo de uma criança é diferente do tempo do adulto. Daí a necessidade de se buscar agilidade no atendimento dessas pessoas, de forma a aliviar o sofrimento e assegurar a continuidade premente da convivência familiar. Para essas situações, existem as visitas monitoradas, que são encontros entre pais, mães, avós ou outras pessoas específicas com crianças e adolescentes, que acontecem nas dependências do Poder Judiciário e com o acompanhamento de profissionais capacitados, que podem facilitar essa aproximação e fortalecer vínculos, oferecendo um ambiente estruturado, seguro, humano e acolhedor. Um verdadeiro espaço de laços e afetos. Para a realização desse trabalho, além de equipe especializada, é fundamental a existência de uma estrutura devidamente planejada. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná, preocupado com o atendimento humanizado das pessoas, não mediu esforços para a disponibilização de um espaço apropriado, com a construção de salas adaptadas e equipamentos necessários, onde encontros são realizados em um local exclusivamente destinado para tal finalidade e por uma equipe técnica devidamente capacitada. Equipe essa composta por dedicadas psicólogas, pedagogas, assistentes sociais, que vêm desempenhando seu trabalho de uma forma integrada e com uma mentalidade interdisciplinar. Nesse sentido, trabalhar de forma interdisciplinar é diferente de trabalhar de forma multidisciplinar. Trabalhar de uma forma multidisciplinar pode significar simplesmente a somatória de atuação de profissionais de diferentes áreas, cada um agindo de modo isolado, não necessariamente interdisciplinar. Por sua vez, trabalhar de maneira interdisciplinar significa poder perceber a interpenetração de diferentes conhecimentos, a inter-relação entre eles e levar isso em consideração na construção dialógica de uma conclusão. Implica, portanto, em interação. Essa mentalidade interdisciplinar importa na crença e na construção de novas realidades. Realidades essas que vêm sendo construídas no Laços e Afetos, por intermédio do trabalho conjunto de psicólogas, assistentes sociais, pedagogas e profissionais do direito. Tenho vivenciado, nos processos de família em que atuo, essa forma de trabalho em situações que são acompanhadas de perto e debatidas com a equipe técnica, a qual não mede esforços para desempenhar um trabalho cuidadoso e sensível, viabilizando a construção de uma decisão moldada ao atendimento primordial das necessidades de crianças e adolescentes. Criada toda a estrutura, é imprescindível a busca permanente do fortalecimento da equipe técnica e aperfeiçoamento constante do fluxo de trabalho. Desse modo, o projeto que nasceu como uma importante missão pode se desenvolver cada vez mais, desembargador. Em razão de tudo o que já foi feito nesses 2 anos, período no qual pôde-se constatar o aprimoramento dos serviços e a ampliação dos atendimentos, gostaria de externar meu sincero agradecimento e parabenizar a desembargadora Lenice Bodenstein, idealizadora deste relevante projeto, que engrandece a atuação vanguardista do Tribunal de Justiça do Paraná e a toda a equipe do Laços e Afetos. Em nome da Jussara, Renata, Arlete e o Pedro. E todos os demais componentes do time que atua junto ao Laços e Afetos. Pela relevante missão que todos têm desempenhado em prol do desenvolvimento saudável de vínculos entre as famílias. Que este serviço seja duradouro e possa ser replicado pela justiça brasileira em benefício daqueles que buscam o atendimento de suas necessidades junto ao Poder Judiciário, a que nós servimos. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos a desembargadora Lenice Bodenstein para que faça a entrega do certificado ao Dr. André Carias de Araújo.
Senhoras e senhores, e neste momento ouviremos o delegado-chefe do Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente de Curitiba, o NUCRIA, Dr. Rodrigo Rederdi. Olá. Desculpe. Boa tarde a todos. Fui pego de surpresa, né? Não sabia que ia dar um discurso, mas de qualquer forma é sempre bom falar sobre o que a gente trabalha, que a gente gosta tanto, então fica fácil falar sobre o que a gente gosta, né? Agradeço a doutora Lenice pelo convite, segundo ano que estamos aqui, e para mim é uma honra trabalhar com uma pessoa de 71 anos que ainda é nova, né? É tão bonito ver isso, ainda mais dando seguimento à nossa criança de 2 anos aqui. Eu e a doutora Lenice, nós nos conhecemos ano passado. O destino, ele cruza as pessoas que lidam nessa causa de proteção a crianças e adolescentes. Então, tivemos a honra de nos conhecer, né, num trabalho muito parecido. Então, eu trabalho no Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes de Curitiba, na esfera criminal, muito na persecução penal. Então, tentamos evitar crimes e muitas vezes repreender pessoas que cometem crimes contra crianças e adolescentes. No entanto, à frente do Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, eu descobri que a grande maioria das nossas demandas são cíveis, são problemas familiares. E, de fato, estar aqui é muito importante, porque a aproximação entre a família, como base da sociedade, é muito importante. E foi assim que eu conheci o Laços e Afetos. Eu descobri que o meu trabalho estava totalmente interligado ao Laços e Afetos. Alienação parental, como a doutora mencionou, as cifras obscuras da criminalidade envolvendo crianças e adolescentes, de fato, está muito presente. A gente sempre faz uma analogia à criminalidade contra a mulher, que é vulnerável, a criança vulnerável. Também a doutora representante da OAB mencionou muito os idosos, que ainda é pouco lembrado na área jurídica, mas que temos que voltar os olhos. Mas a gente não lembra que a criança tem uma dificuldade de passar a informação. Ela tem dificuldade de comunicação, a necessidade de um rapport, uma aproximação entre um interlocutor e a criança, a necessidade de uma identidade, um cunho familiar. E esse tipo de aproximação não é feita por nós, operadores do direito. Então, à frente do Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes de Curitiba, eu descobri que nós somos apenas maestros sem banda. Então, vendo o piano tocar, eu descobri que quem toca o piano são os profissionais da psicologia, pedagogia, assistência social. E nós somos os maestros, mas se eles não tocarem, a banda não toca. Então, o maestro não serve de nada. E aí eu peço aos senhores, e agradeço muito de estar aqui, a presença de todos os magistrados, desembargadores, servidores do TJ, representantes da OAB, estagiários de pós-graduação, que eu sei que fazem parte do grande corpo do núcleo, do espaço Laços e Afetos, e eu fui visitar e descobri que vocês carregam piano também. Então, agradeço todos os presentes e ainda mais por poder falar. Mas aí eu enalteço o papel desses profissionais. E a necessidade, inclusive, conversava com o Dr. Fábio há uns momentos atrás, num curso que nós participamos juntos, da Corregedoria aqui do Tribunal de Justiça, da necessidade da valoração da prova desse profissional, que muitas vezes ela é colhida em um hospital, numa delegacia, sem o rigor ou as características necessárias para o direito, para a sua valoração como prova, mas, na verdade, muitas vezes esse profissional foi o único que conseguiu estabelecer esse rapport, essa identidade com essa criança. Então, aqui dificilmente um outro profissional vai conseguir, um magistrado, um PhD na área, um advogado. Muitas vezes foi um momento único que ela teve coragem de falar. Então, no meu núcleo de proteção, eu descobri isso,
que o meu papel ele é quase irrelevante se eu não tiver essa equipe ao meu lado. Então, aí eu vejo a grande importância do Laços e Afetos, a importância dos profissionais que aqui estão, porque eles conseguem trazer o relato da criança vitimada ou sem aproximação com a família, a realidade, ao papel. E nós, como operadores, conseguimos ler isso, interpretar. E muitas vezes esse papel pesa. Então, se pesa para nós, leitores, quem dirá para os interlocutores, que lá estavam conversando com aquela criança, sentindo aquela carga emocional. O espaço Laços e Afetos se aproxima muito da minha unidade, então por isso que eu faço questão de estar aqui. Agradeço muito de ter a oportunidade de poder falar, doutora, porque a senhora é uma desembargadora inovadora, e eu sei como é difícil inovar no serviço público, com toda a nossa carga de trabalho no dia a dia, medidas protetivas, prisões, inquéritos, ações, condenações, enfim, nós não conseguimos ter tempo para pensar. E ver a senhora com 71 anos criando algo novo me inspira como uma pessoa que tem muito ainda a galgar. E eu agradeço muito de estar aqui, na presença dos senhores. Para mim é uma honra, porque eu sei que esse espaço faz a diferença. E eu acho muito legal ver 2 anos, e eu tenho certeza que daqui 20 anos ainda vai estar sendo comemorado esse espaço. Muito obrigado, viu? Agradecemos as palavras do delegado-chefe do NUCRIA, Dr. Rodrigo Rederde. Neste momento, a desembargadora Lenice Botstein faz a entrega do certificado ao nosso palestrante. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra Diego Fernandes Vieira, autor do livro intitulado Direito à Convivência Familiar, Novas Tendências e Desafios Contemporâneos. É doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Ciências Jurídicas pela Unicesumar em 2021, pós-graduado em Psicologia Educacional, Direito Civil e tem um MBA em Gestão Empresarial pela Uniaselv em 2020. Diego Fernandes Vieira está com a palavra. Boa tarde a todos. Bem, boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui compartilhando um pouquinho da minha pesquisa acadêmica. Fico muito honrado com o convite de poder expor algumas ideias que a gente vai construindo na academia, que eu acho também muito importante essa conexão prática e academia, pesquisa científica, que precisam dar juntas e, consequentemente, melhorar o direito e melhorar a vida das pessoas que estão nela, são analisadas. Pode falar. Eu vou trazer uma situação, né, ilustrativa, só para a gente começar a pensar um pouquinho. Lucas, 10 anos, ele começou a vivenciar um afastamento parental do seu genitor, e, consequentemente, esse genitor perdeu momentos importantíssimos da vida desse garoto, e as consequências para a vida dessa criança, que cresceu, se desenvolveu como adulto, são mais do que apenas um mero dano moral. Apenas um desabor, apenas, tem um vício, tem alguma questão psicológica, algum trauma, vai além disso. A falta do genitor, ou genitora aqui no caso, vai muito além de um dano. É uma violação da própria dignidade da pessoa. Você se constrói em relação ao outro. E o outro, nesse caso das famílias, é muito importante. Essas figuras parentais, mãe, pai, são necessárias para a construção do eu. E essa situação do Lucas é só exemplificativo, mas quantos Lucas vocês conhecem? Quantos Lucas vocês já vivenciaram na prática judiciária? Desse pai que se ausenta, é por uma briga, é por uma falta de comunicação com a genitora, e assim vai, não convive um dia, não vai no outro, e acaba tendo esse afastamento e, consequentemente, como a gente chama, o abandono afetivo.
Muito se falou da alienação parental, mas o abandono afetivo também é uma realidade brasileira e a gente precisa falar sobre isso. Então, exemplificando essa situação, isso foi o percurso acadêmico que eu acabei fazendo na minha pesquisa, que consequentemente virou o livro. Essa insatisfação jurídica de o direito não vai fazer nada? O que a gente pode fazer por essas crianças que estão sendo abandonadas? Eu estagiei durante a graduação em uma defensoria pública e várias mães iam até mim perguntando: tá, mas o pai não quer pegar a criança, o que a gente dá para fazer? E elas iam com essa angústia. E ainda é cultural que alguns advogados falam: não tem nada para fazer. Se quiser, os alimentos. Eu falei: não, estudante de direito, né, tem aquela ambição. Não pode só isso. Fui para o mestrado, desenvolvi essa pesquisa, esse problema, e aí a gente chega, pode passar um pouquinho mais, numa perspectiva de parentalidade sustentável. Mas como a gente chega nessa perspectiva, o que acabava gerando o abandono afetivo é a responsabilidade civil, como todos sabem. A responsabilidade civil, monetarizar essas relações, é a saída? Não, é uma alternativa que o direito tem. Né? Não teve a convivência, eu acabo gerando uma demanda de responsabilidade civil. Mas eu perguntei, tá, mas além da responsabilidade civil, indenizar não vai resolver. O problema está aí. E muitas vezes a questão da responsabilidade civil vai perpassar muitos outros fatores, comprovação de dano, como a gente comprova o dano em uma relação de abandono afetivo, como a gente comprova o nexo causal da violação do eu com a falta paterna. É muito difícil, processualmente falando. E aí eu me deparei com esse termo, com a pesquisa da professora Silmara Marília, que ela trabalha esse termo parentalidade sustentável. O que é pensar parentalidade pela perspectiva da sustentabilidade? Primeiramente, ela traz a questão da reciclagem. A gente tem que repensar e reorganizar a questão de que convivência não é ou visitas, como alguns falam, não é um atributo ou uma atribuição que eu posso me eximir. Hoje eu não estou afim, não vou. Eu tenho que ir, eu tenho que conviver. Mas eu não sou um bom pai, ou eu não sou uma boa mãe. Só por isso você vai se ausentar, só por isso você não vai cumprir com esse dever. É um dever jurídico, está na Constituição, está no ECA, está no Código Civil. A gente precisa repensar, e no caso do termo reciclar, esse dever, que é além de moral, jurídico. Aí a gente perpassa a questão aí da redução. O que é essa redução? É repensar a responsabilidade civil pela perspectiva muito mais preventiva. Não somente na questão da indenização no valor pecuniário, mas pensar em determinar, além do valor pecuniário, vou te condenar a pagar terapia para o seu filho que você abandonou. A terapia ela é muito mais efetiva do que o dinheiro. Tudo bem, o dinheiro vai poder dar um acalento para essa pessoa, mas determinar você vai pagar a terapia até que o problema se minimize. Eu começo a reduzir esses danos já causados através de outras alternativas, de outras determinações judiciais para além do dinheiro. E não é porque o advogado não pediu na petição que o juiz não possa determinar um outro viés, tá? Sobre responsabilidade civil, que tem o foco de compensar esse dano que não dá para ser reparado. Seguindo, a gente vai para a recuperação. O que é recuperar? É pensar essa perspectiva preventiva para além daquele processo e social, educação parental. Como a gente educa esses pais a serem pais. Como a gente conscientiza esse genitor que a presença dele é necessária. Eu fiz vários atendimentos que eu tinha que basicamente falar o óbvio, mas aqui a gente muitas vezes tem que falar o óbvio novamente. Falei assim, genitor, olha, você precisa conviver, é muito importante que você pegue, mesmo que seja 1 horinha, 2 horas, a sua presença para aquela criança é importante. Pensa, a criancinha pegou, se vestiu, ficou arrumadinha, gerou a expectativa e você frustrou essa expectativa. Você não esteve lá com ela. É necessário isso. E aí o genitor falou, não, mas como assim? Eu falei assim, pois é. Ele se chocava ouvindo o que ele estava fazendo. Então a gente precisa conscientizar e educar esses pais. Por isso vem na recuperação. Pode passar. E isso a gente é só uma retomada, pode continuar. E o espaço, laços e afetos trabalha essa recuperação, trabalha essa reconstrução dos vínculos parentais. Está tendo um distanciamento, está tendo uma alienação parental, está tendo alguma questão de conflito, de comunicação entre genitores que está atrapalhando esse relacionamento. Opa, não vamos deixar.
a se agravar. Não vamos deixar gerar o dano e lá na frente, numa responsabilidade civil, a gente pensa, vamos trabalhar aqui. Laços e afetos faz isso. Vamos reaproximar, vamos entender o sistema de conflito. Por que o genitor não está querendo conviver? Ele é uma picuinha com a ex-mulher ou com a ex-companheira? O que é? Ele não sabe dos deveres dele? Como que é? E exatamente isso, é tentar reaproximar numa medida, lógico, vão ter casos extremos que aí realmente essa reaproximação pode ser prejudicial para a criança e aí vai ter que ser analisado caso a caso. Mas, via de regra, a gente tem que tentar. O direito não pode lavar as mãos e falar assim, não é comigo. Isso eles que se resolvam, a família não vou meter. Não vou me meter porque, né, não é jurídico, é questão psicológica, como foi colocado. Há muita questão psicológica, não é com o direito. Mas, se a gente fosse pegar todos os casos de família e só analisar o direito, a gente resolveria rápido. Guarda para convivência, alimentos, check. Se fosse simples assim, mas não é. Família envolve relações, envolve sentimentos, envolve toda uma carga emocional que é colocada no processo, independentemente, ok? Então, Laços Afetos vem oferecendo então, um ambiente seguro para essa reconstrução dos vínculos familiares, promoção de uma educação parental para aproximar os pais e os filhos, reconstruindo vínculos de fortalecimento e cuidado, recicla vínculos fragilizados, reduz danos emocionais a crianças e vem recuperar padrões de cuidado. Padrões que a gente, infelizmente, acaba colocando apenas para mulher genitora, mas que a gente precisa chamar esse genitor para trabalhar junto. Ele fez a criança, ele concebeu essa criança junto com essa mulher e ele precisa estar presente. Não apenas a gente tem que parar e quebrar esse padrão de que, ele pagou a pensão, tá bom. Parece que ele fez muito, né? Nossa, pagou a pensão, acabou. É o pai do ano. Não, gente, a gente precisa pensar mais. A gente precisa ir além, tá? Pode passar? E aí, pensando além, porque os espaços e afetos não estão no Brasil inteiro, infelizmente, a gente tem essa limitação territorial do projeto, a gente pode pensar em outras medidas. O plano de parentalidade, não sei se todos já ouviram falar, mas é uma alternativa que vem a tentar recuperar e trazer as responsabilidades desse genitor, ok? É basicamente esmiuçar os deveres que cada genitor vai ter com aquela criança, a depender da necessidade daquela criança. Então, dá para pensar o plano parental como também algo pronto que eu vou aplicar para todas as famílias. É o plano daquela família, daquela relação parental que eu vou estar desenvolvendo. Isso dá trabalho, gente? Com certeza. Não é fácil. Mas cabe a gente também influenciar e instigar esses trabalhos. Se eu sou advogado, estou recebendo uma demanda familiar, vou tentar desenvolver. Chega no judiciário, já vamos tentar trabalhar um plano de parentalidade. Manda para a equipe técnica, manda para a equipe multidisciplinar tentar elaborar um plano de parentalidade que, de fato, atenda às necessidades daquela criança ou daquele adolescente. Seguindo, mediação familiar, acho que todo mundo já sabe que imposição judicial não resolve o conflito, ele acaba retornando para o judiciário e fica nessa roda de hamster que não acaba nunca. Mediação familiar, a gente precisa reconstruir a comunicação entre os genitores. Os genitores têm que ter capacidade para resolver os conflitos que o cotidiano, a vida em relação pai-filho, filho-pai, mãe, vai ocasionar. Vai ter um desentendimento. Eu não quero levar na festa do fulano. Mas eu quero levar na festa do fulano. Vamos protocolar uma ação. Quero viajar com meu filho. Eu não quero deixar você que viajar. Ação para o judiciário. Eles não conseguem resolver minimamente nada. Tudo judiciário. Mediação familiar efetiva. Não é essa mediação que a gente sabe que em alguns lugares acontece. Tem acordo? Não tem? Tchau. É mediação efetiva do mediador agindo para restabelecer a comunicação entre essas partes, capacitando elas. E seguindo uma educação parental, essa capacitação, não apenas chegar no escritório ou chegar no tribunal, guarda compartilhada, unilateral. Explica o que é guarda, gente. As pessoas, o senso comum, a população não sabe o que é guarda, não sabe o que é convivência, malemar sabe os alimentos, que eles acham que é só o arroz e feijão, não entende que com alimentos também entra outras questões naquele valor. É realmente explicar o ABC para essas pessoas. É alfabetizar juridicamente essas partes, ok? E aí, consequentemente, políticas públicas também vão entrar nessa educação parental. Seguindo. Então, para encerrar, prevenir é cuidar é transformar. O abandono afetivo não se resolve com indenizações.
a gente precisa muito mais essas presenças proativas de uma parentalidade realmente positiva e que a gente tem que estimular e incentivar nas nossas práticas judiciais. Pode passar. O direito deve ir além de decisões e sentenças, ele transforma vidas. E a gente tem que ter isso em mente quando a gente trabalha com demandas familiares. São vidas, são pessoas, e essas pessoas precisam dessa atenção, desse cuidado que a gente dá a elas na nossa prática. Muito obrigado. Agradecemos a palestra do Diego Fernandes Vieira e convidamos para que ele receba também o certificado de participação das mãos da desembargadora Lenice Boldstein. Senhoras e senhores, estamos nos encaminhando ao final desta solenidade de aniversário do Espaço Laços e Afetos, porém antes convidamos a todos e a todas para que acompanhemos o vídeo com os depoimentos que estava sendo passado sem o áudio durante a fala da desembargadora Lenice Boldstein. Vamos então aqui transmiti-lo com áudio e aqueles que nos acompanham de maneira presencial, aguardem um pouco, nós iremos aproximar a tela mais ao centro do auditório. Meu nome é Júlia Curta da Cruz, eu tenho 11 anos. Meu nome é Tatiane e eu sou a mãe da Júlia. Eu vim super ansiosa, nervosa, porque o local aqui, quando você chega naquela tensão, e já na primeira conversa, na apresentação do local, eles te deixam muito à vontade. Eles mostram o trabalho deles, que é um trabalho sério. É um encontro completamente lúdico. Então, ao mesmo tempo que você está conversando, você está brincando, te deixa essa parte da brincadeira, que eu acho que é uma parte muito importante, sempre para depois. Assim, eu nunca dei tanta importância como eu estou dando agora, sabe? Não imaginava que fosse. Eu imaginava que era um lugar mais sério, que não iria ter brinquedo. Eu pensei que a gente só ia conversar e eu ia encontrar minha mãe. Meu coração estava bem acelerado, e daí quando eu cheguei aqui, ele ficou normal. Daí eu vi que tinha vários brinquedos e eu e as tias, a gente ficou brincando. Eu me senti bem, porque eu consegui conversar bastante com as tias, eu consegui me enturmar bastante. Elas são bem legais e eu consigo puxar assunto. E na maioria das vezes eu não consigo puxar assunto com ninguém, mas aqui foi diferente. Eu não imaginava esse espaço assim tão humano mesmo. É um local assim com bastante brincadeiras, com bastante interação, então deixa aquele mundo lá fora de perguntas e respostas e acaba que foi naturalmente. Eu sempre gosto das visitas. Como essa experiência é a primeira vez que eu tô vendo a minha mãe em outro lugar, tá sendo bem legal, porque eu consigo conversar com ela, consigo ficar abraçando ela e consigo conversar com as tias também. Quando saiu a primeira visita, que a gente viu as instalações, o brinquedo, a receptividade do pessoal, sabe? Aí você começa a mudar, mas mesmo assim você fica apreensivo, porque a gente está correndo num processo. E a Giovana se sentiu completamente à vontade, quando tinha os brinquedinhos, nós ficamos assim, não vou dizer como em casa.
mas bem à vontade. Mesmo com o acompanhamento das profissionais, e, mesmo sendo filmado, tudo, mas a gente ficou à vontade, porque ela tinha ambiente para isso. Ela mesmo disse, né, a sala do Laços é melhor, vó. Aqui tem brinquedo interativo, tem quebra-cabeça, tem brinquedos para você montar. A gente fica com ela assim, até ela se sente mais à vontade, sabe? Porque é uma hora que nós ficamos brincando. A equipe ajudou muito, nós não sabíamos o que encontrar e ela também não sabia como ia ser. E nós estávamos sem vê-la 4 meses. E a equipe ajudou muito a reconectar esse laço com ela. E você sai contente, apesar de estar vivendo aquela dificuldade ainda, mas você sai feliz. Não imaginei que ia ter os brinquedos, essas coisas aí para crianças. Eu imaginei que ia ser algo diferente, mais sério. Eu achei legal. Mas realmente o que me chamou mais atenção foram as pessoas mesmo. E as pessoas são legais. No começo é claro que eu não me senti muito confortável, né? Pelo fato de ser uma coisa nova. Sei lá, daí pra eu me acostumando eu fui contando algumas coisas que eu gosto. Sim, me senti mais à vontade. Também quando eu vou conhecendo mais as pessoas, daí eu vou me sentindo mais à vontade com elas. A gente conversa, a gente joga. Geralmente minha mãe ela traz uns jogos, né, pra nós jogar. E ainda mais ela também trouxe uns negócios pra me ajudar com umas coisas que eu tava tendo dificuldade na escola, tipo matemática, por exemplo. E daí ela me ofereceu ajuda e eu aceitei. Consegui entender algumas coisas que eu não tava entendendo antes. A gente fica mais próximo, a gente conversa. Para mim é uma grata experiência que ele tenha se dado bem. É que ele tenha encontrado o que ele esperava aqui, né? Que seja esse ambiente mais compreensivo. Só o fato de eu poder contar com pessoas que eu sei que vão zelar pela saúde dele, pela saúde mental dele, para mim assim é algo maravilhoso. Porque o intuito é que a criança se sinta à vontade. É muito mais parecido com uma sala de aula do que com um fórum. Ou a gente encontra um ambiente que eles podem brincar, se divertir, acho que ser mais do que eles gostariam de ser. Tudo tem espaço para melhora, mas é difícil você imaginar que algo pudesse ajudar tanto ele. A gente não tem mecanismo, a gente não tem conhecimento, as técnicas necessárias para tornar o contato dele saudável, a supervisão adequada para que o contato seja saudável. Ele tem que se sentir à vontade para poder ter esse contato com a mãe dele para que ele possa continuar mantendo esse vínculo. A visita é um dos pilares fundamentais. Eu acho que o contato é importante, a manutenção do vínculo é importante, a terapia é importante. Ele tem que entender que ele tem o direito de ter o contato, ele tem o direito de amar a mãe dele, independente do que eu acho. O meu casamento com ela acabou, o vínculo dele com ela vai ser eterno. E antes de encerrarmos a nossa solenidade, gostaríamos de convidar para que viessem à frente 4 nomes que foram citados em tantos depoimentos. Gostaríamos de chamar Arlete, Pedro Augusto, Jussária, Renata, para que façam a entrega de uma lembrança à idealizadora do Espaço Laços e Afetos, desembargadora Lenice Bodstein.
sei vocês, mas eu estou bem emocionada. É um trabalho lindo dessas meninas, destes colegas, da produção, de que todas as juízes de família estão aqui, aqueles de antes, de hoje, de amanhã, aqueles que nos estão vendo virtualmente nas comarcas. Espero ter motivado a que cada comarca tenha os seus laços e afetos, à moda da casa, ao jeito que for possível, e isso é possível. E lembrar, primeiro agradecer as palavras de todos os palestrantes, e mais do que tudo, lembrar que 62% da população do Paraná é de idosos. Então, para o próximo ano, nós temos que pensar, incrementar mais esta questão. Há um projeto junto com a Secretaria de Justiça, uma espécie de sejusquinhos, porque não existem querelas, controvérsias grandes, mas existem situações em que há vulnerabilidade. Às vezes não sabem ter uma notícia, algo, por exemplo, por que não estão recebendo a pensão, ou como se faz para conseguir uma licença, ou algo do gênero, o próprio TRE, etc., porque não tem contato com o computador, não tem onde procurar isto. Então, estamos fazendo. Este é um outro trabalho para o ano que vem. E, mais do que tudo, motivar a que cada comarca faça seus laços e afetos, não é? E é neste contexto que eu agradeço e que eu acho que vale a pena, que não é pena, é um prazer constituir um pouco do desafio desta visão que atende a meta 5 e a meta 16 da Agenda 2030, porque para termos sustentabilidade nós precisamos manter a família, para manter a família nós precisamos manter os vínculos, para que os vínculos se estabeleçam, nós precisamos respeitar as diversas formas que trazem as crianças ao mundo hoje. E desta forma, nós temos que nos adaptar e o judiciário tem responsabilidade, sim, pelo princípio da efetividade. Então, não estamos falando de romanceando soluções, nós estamos trazendo o que é necessário. O abandono afetivo, realmente, não adianta a indenização depois que faz 18, 20 anos. Não é não há recuperação. Gostei muito, agradeço ao nosso palestrante e escritor. Esperamos compor uma capacitação agora, já chamando todos que já falaram, estão convocados, me permitam dizer, para que a gente monte uma capacitação inicial de esclarecimentos do que é. A primeira sentença que se tem notícia no Brasil de guarda compartilhada, acho que a doutora Priscila é a única que lembra, foi de Minha Lavra. Levei muitas admoestações em função disso, mas realmente nós nunca dissemos o que é compartilhar. Então está na hora de esclarecer o óbvio, o que significa compartilhar, não é? Mesmo que a guarda seja unilateral, há um compartilhamento. Então, esta é o que eu levo de objetivo para o ano que vem. Agora, eu vou pedir a todos os que compõem os nossos trabalhos no Laços e Afetos, todos os estagiários, eu acho que os dois, também não quero deixar de agradecer a Polícia Militar, a Guarda Municipal, que fazem a segurança. Quando nós falamos de um espaço de segurança jurídica, não é só jurídica, é uma segurança de fato. Não é à toa que entra cada um de um lado, evitamos conflitos e estabelecemos normas de conduta, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, palavras que não podem ser utilizadas, para que possamos estabelecer uma comunicação verbal e de conduta adequada para que se possa alcançar os objetivos. Então, fica aqui o agradecimento que nós temos pleno apoio e pessoas que se capacitaram muito, inclusive a filha de um dos nossos guardas me presenteou com uma foto do Laços e Afetos que ela fez em aquarela. Ela tem 10 anos e fica aqui o agradecimento. Eu gostaria de pedir que viessem à frente todos os nossos estagiários, a nossa equipe, para tirar uma foto histórica e receber uma pequena lembrancinha
que traduz o nosso agradecimento a todos vocês e, mais do que tudo, agradecer a presença, o estímulo, o bom acolhimento e sempre o trabalho que nos é muito, muito mesmo útil. Eu não sei por que o grande contingente é de mulheres. Será que a plateia sabe me dizer por que isso acontece? É porque nós nascemos mais mulheres do que homens? É porque os cursos universitários da área humanista são mais compostos por mulheres? Então, eu não sei a resposta, mas dizemos que tanto os homens como as mulheres que trazem o nosso carinho, o nosso atendimento e que passem sempre pelo Laços e Afetos, levando essa motivação, levando essa vocação para fazer o bem a todos, seja no Judiciário, seja na OAB, seja no Ministério Público, seja nas suas vidas pessoais. Muitíssimo obrigada. Distribua, por favor, os nossos pequenos agradecimentos. Alô? Som. Senhoras e senhores, e finalizando esta cerimônia de aniversário de 2 anos do Espaço Laços e Afetos, convidamos a todos e a todas para que possamos ouvir a apresentação cultural da cantora lírica e servidora do Tribunal de Justiça do Paraná, Ana Paula Bruncon, que será acompanhada, assim como foi na abertura do nosso evento, pelo tecladista Luiz Nery Fitzenreuter Pacheco dos Reis, agora com a canção A Paz, da banda Roupa Nova. Som. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de achar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem.
Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão, só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, para manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, para buscar a paz, não olhar para trás, com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz grita todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. E fazer a terra inteira feliz. E fazer a terra inteira feliz. Queria pedir desculpas que eu acompanhei a letra, mas eu sou uma cantora lírica, então eu não canto muito música popular, mas eu vim com todo o meu coração, meu amor, porque eu adoro a desembargadora Lenice e acompanhei desde o começo o desenvolvimento do Laços de Afeto com a equipe, que são pessoas que eu também tenho muito carinho. Então, parabéns. É grande, né?
Agradecemos a apresentação cultural pela Ana Paula Bruncon, Luiz Nery Fitzenroy Pacheco dos Reis, e agradecemos a presença de todos e todas no nosso segundo aniversário do Espaço Laços e Afetos. Anunciamos a organização do evento, convida a todos e a todas para o nosso café de confraternização, que será servido ao fundo desse nosso auditório, e também o livro lançado pelo nosso palestrante, Diego Fernandes Vieira, também estará disponível logo ao lado de onde será servido o café de confraternização. Desejamos a todos e a todas uma ótima tarde.